Olá, pessoal do Mistérios do Infinito. Estamos aqui hoje para falar de um assunto muito interessante. Imagine você poder ter a opção de escolher se seu filho será um menino ou uma menina. Bora lá, embarquem comigo nesse mistério. Você já deve ter ouvido falar que as chances de ter um menino ou uma menina são de 50% para cada, não é? Esse é um daqueles mitos populares que quase todo mundo acredita. Afinal, desde que nos entendemos por gente, é comum ouvir que o sexo do bebê é uma questão de sorte ou destino. Mas, e se eu te disser que isso pode não ser bem assim? E se existissem formas de aumentar a probabilidade de você ter um menino ou uma menina? Isso soa meio inacreditável, né? Mas, na verdade, há estudos e teorias que indicam que o sexo do bebê pode ser influenciado por vários fatores e que esse velho mito dos 50% talvez seja apenas um mito. Tudo começa com a descoberta de que o sexo do bebê é determinado pelo tipo de espermatozoide que fertiliza o óvulo da mulher. Um espermatozoide com o cromossomo X resultará em uma menina e um com cromossomo Y em um menino. A maioria de nós pensa que isso é um processo completamente aleatório, mas, ao longo dos anos, cientistas e médicos descobriram que há mais variáveis nesse processo do que imaginamos. Por exemplo, um obstetra francês descobriu que, ao trabalhar com casais que tinham dificuldades para engravidar, ele não só conseguia aumentar as chances de concepção, mas também influenciar a probabilidade de o casal ter um menino. O resultado? 90% de sucesso para quem desejava um filho homem. Isso levanta uma pergunta: será que há realmente uma forma de controlar, ou pelo menos influenciar, o sexo do bebê? Vamos nos aprofundar nisso. É difícil imaginar, mas a ideia de que podemos influenciar o sexo do bebê já foi estudada a fundo. Um obstetra francês, por exemplo, ficou famoso ao desenvolver uma técnica que ajudava casais a aumentar a probabilidade de ter meninos. Inicialmente, ele estava focado em casais que enfrentavam problemas de fertilidade, mas, à medida que avançava, ele percebeu algo surpreendente. Muitos dos casais que engravidavam sob sua orientação acabavam tendo meninos. Isso levou a um estudo mais detalhado, no qual ele descobriu que o momento exato da relação sexual em relação ao ciclo menstrual da mulher poderia influenciar o sexo do bebê, e ele não foi o único. Um estudioso americano também começou a explorar essa possibilidade e combinou suas descobertas com experiências pessoais e experimentos com grupos de casais. Ele até escreveu um livro chamado Escolhendo o Sexo do Seu Bebê, que compilava todas essas informações. O princípio básico de sua teoria era que, ao acertar o momento da relação sexual com precisão no dia da ovulação, as chances de conceber um menino aumentavam drasticamente. A explicação científica por trás disso? Aquele espermatozoide que carrega o cromossomo Y, responsável por gerar meninos, é mais rápido, mas menos resistente do que o que carrega o cromossomo X. Se você tiver relações exatamente no dia da ovulação, o ambiente alcalino do corpo da mulher pode favorecer os espermatozoides Y, que chegarão ao óvulo mais rapidamente, aumentando as chances de conceber um menino. Fascinante, né? A ciência por trás disso é complexa, mas as evidências apontam que há mais controle sobre o sexo do bebê do que imaginávamos. Agora, vamos entender um pouco melhor como esses espermatozoides funcionam. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas os espermatozoides que carregam o cromossomo X, que geram meninas, e os que carregam o cromossomo Y, que geram meninos, têm algumas diferenças significativas. Essas diferenças podem explicar por que certas técnicas parecem funcionar para aumentar as chances de ter um menino ou uma menina. Os espermatozoides X são maiores e mais robustos. Isso significa que eles são mais lentos, mas também mais resistentes. Eles podem sobreviver por mais tempo no trato reprodutivo da mulher, especialmente em ambientes mais ácidos.
Por outro lado, os espermatozoides Stium são menores e mais rápidos. Eles se movem com mais agilidade, mas são mais sensíveis a ambientes ácidos e têm uma vida útil mais curta. Em outras palavras, eles são velozes, mas não duram tanto quanto seus primos X. Agora, imagine que o corpo da mulher pode criar um ambiente que favorece um tipo de espermatozoide em detrimento do outro. Se o ambiente for mais alcalino, por exemplo, os espermatozoides têm uma vantagem, pois conseguem se mover mais rapidamente em direção ao óvulo. Se o ambiente for mais ácido, os espermatozoides X podem se sobressair porque são mais resistentes a essas condições. Com base nessa informação, o momento da relação sexual em relação ao ciclo menstrual da mulher pode desempenhar um papel crucial. Relações sexuais muito antes da ovulação favorecem os espermatozoides X, pois eles podem sobreviver até o momento da liberação do óvulo. Já relações sexuais no dia exato da ovulação favorecem os espermatozoides YB, pois eles são mais rápidos e podem alcançar o óvulo primeiro. Isso nos leva à próxima questão. Como saber exatamente quando é o melhor momento para tentar engravidar de um menino ou de uma menina? Agora que entendemos as diferenças entre os espermatozoides X e Y, vamos falar sobre um dos pontos mais intrigantes, o momento certo da relação sexual. Segundo os estudos mencionados no livro Escolhendo o Sexo do Seu Bebê, a chave para aumentar as chances de conceber um menino está na precisão do momento da relação sexual coincidindo com o dia exato da ovulação. O raciocínio por trás disso é simples, mas ao mesmo tempo fascinante. Os espermatozoides Y, como mencionamos antes, são mais rápidos, porém menos resistentes. Eles precisam de um ambiente que favoreça sua rápida corrida até o óvulo, pois sua capacidade de sobreviver no trato reprodutivo da mulher é menor do que a dos espermatozoides X. O melhor cenário para esses velozes seria um ambiente onde a ovulação já tenha ocorrido, com o óvulo recém-libertado, esperando ser fertilizado. E por que isso é importante? Porque, durante o ciclo menstrual, o corpo da mulher passa por várias mudanças hormonais que alteram o pH e a composição do muco cervical. No dia da ovulação, o muco cervical se torna mais alcalino, criando o ambiente perfeito para que os espermatozoides Y, que preferem esse tipo de ambiente, se movam rapidamente em direção ao óvulo. Ou seja, se a relação sexual acontecer exatamente no dia da ovulação, as chances de um espermatozoide Y vencer a corrida são bem maiores, aumentando assim a probabilidade de ter um menino. Agora, como determinar o dia exato da ovulação? Existem várias formas de fazer isso, como o uso de testes de ovulação que medem os níveis de hormônios na urina ou através da observação dos sinais corporais, como o aumento da temperatura basal e as mudanças na consistência do muco cervical. Essas ferramentas ajudam a identificar com precisão o momento em que a mulher está mais fértil, facilitando a sincronização do ato sexual com o dia exato da ovulação. No entanto, vale lembrar que, embora esse método possa aumentar as chances de conceber um menino, ele não oferece garantias. A natureza tem sua própria maneira de equilibrar as coisas e há muitos outros fatores que podem influenciar o resultado final. Ainda assim, essa abordagem baseada na ciência do ciclo menstrual e do comportamento dos espermatozoides traz uma nova perspectiva sobre como os casais podem tentar influenciar o sexo do bebê. Agora que já falamos sobre o timing da relação sexual e as diferenças entre os espermatozoides, vamos discutir um fator que muitas vezes é esquecido, mas é essencial: a qualidade dos espermatozoides. Acredite ou não, hábitos e fatores ambientais podem influenciar significativamente a viabilidade dos espermatozoides, especialmente aqueles com o cromossomo Y. É interessante notar que o estilo de vida moderno pode afetar negativamente a fertilidade masculina. Um dos principais vilões, segundo muitos estudos, é o cigarro. O tabagismo tem um impacto particularmente negativo nos espermatozoides Y,
A substância, chamada de diclorvos, presente na fumaça do cigarro, foi identificada como um fator que diminui a probabilidade de um homem ter filhos do sexo masculino. Estudos mostram que quanto maior a exposição ao tabaco, menor a probabilidade de conceber um menino. Esse efeito é ainda mais pronunciado em homens que começaram a fumar na adolescência durante o período em que seu sistema reprodutivo ainda estava em desenvolvimento. Por outro lado, o consumo de álcool também pode afetar a qualidade do esperma, mas seu impacto parece ser menos seletivo em relação ao com cromossomo Y. Isso significa que tanto os espermatozoides X quanto Y podem sofrer danos. O álcool altera as proteínas nos espermatozoides, prejudicando sua mobilidade e capacidade de fertilizar o óvulo. Portanto, homens que desejam aumentar suas chances de ter um menino devem considerar adotar um estilo de vida mais saudável, evitando o cigarro e moderando o consumo de álcool. Outro fator crucial é a dieta. Certos alimentos podem ajudar a criar um ambiente corporal mais favorável para os espermatozoides e, por exemplo, uma dieta rica em alimentos alcalinos, como vegetais frescos e frutas, pode ajudar a manter o pH corporal em um nível que favorece os espermatozoides Y, que são menos resistentes a ambientes ácidos. Além disso, alimentos ricos em vitaminas e minerais, como zinco e ácido fólico, são essenciais para a produção de espermatozoides saudáveis, aumentando assim as chances de conceber um menino. Em resumo, fatores como o estilo de vida, a dieta e a exposição a substâncias nocivas podem influenciar a qualidade dos espermatozoides e, consequentemente, o sexo do bebê. Se você está tentando ter um menino, cuidar da saúde e adotar hábitos mais saudáveis pode fazer toda a diferença. Vamos mergulhar um pouco mais na questão do estilo de vida. Você sabia que, além de fatores biológicos, o estilo de vida também pode ter um papel importante na determinação do sexo do bebê? Parece loucura, mas os hábitos de vida do casal podem influenciar mais do que imaginamos. Um estudo feito com animais selvagens mostrou que fêmeas que viviam em ambientes com abundância de recursos tendiam a ter mais filhotes machos. Isso levou os cientistas a desenvolver a teoria de que, em condições favoráveis, o corpo feminino pode estar mais propenso a gerar meninos, enquanto, em ambientes mais desafiadores, o nascimento de meninas seria mais comum. Traduzindo isso para os humanos, os pesquisadores sugerem que mulheres que têm acesso a uma alimentação rica em nutrientes e vivem em ambientes menos estressantes podem ter maiores chances de conceber meninos. Um exemplo disso foi um estudo realizado com camundongos, onde os animais que eram alimentados com uma dieta rica em gorduras, sem exageros, claro, apresentavam maior probabilidade de gerar descendentes machos. Já camundongos alimentados com dietas mais pobres em gordura, à base de carboidratos, tinham maior probabilidade de gerar fêmeas. Isso explica, em parte, o antigo ditado popular de que homens são feitos de gordura e mulheres de água. Mas não pense que isso significa que devemos nos alimentar mal para aumentar as chances de ter um menino. Na verdade, o equilíbrio é a chave, e um estilo de vida saudável, com uma dieta variada e rica em nutrientes, pode ser um fator decisivo. Além disso, é importante mencionar o estresse. A ciência sugere que altos níveis de estresse podem alterar a produção hormonal, afetando não só a fertilidade, mas também a probabilidade de conceber um menino ou uma menina. Em tempos de paz e prosperidade, onde as pessoas sentem que têm controle sobre suas vidas e menos preocupações com o futuro, a chance de nascerem meninos parece ser maior. Isso se reflete até mesmo nas estatísticas globais de nascimento ao longo das últimas décadas. Uma das teorias mais intrigantes que surgiram nas últimas décadas é a relação entre o ambiente social e econômico de um país e a proporção de meninos nascidos. Quando analisamos grandes períodos de prosperidade e desenvolvimento, como no auge da bolha imobiliária em certos países, percebe-se que o nascimento de meninos tende a aumentar.
No caso da China, por exemplo, durante o período em que o mercado imobiliário foi definido como um pilar da economia nacional, houve um aumento significativo na taxa de nascimento de meninos, chegando a aproximadamente 18,59 meninos para cada 10 meninas. Isso pode parecer uma coincidência, mas vários estudos sugerem que em momentos de prosperidade, onde as pessoas têm maior otimismo sobre o futuro, o corpo das mulheres pode estar mais predisposto a gerar meninos. A razão por trás disso é complexa e multifacetada, mas teoriza-se que, em tempos de prosperidade, as condições hormonais e ambientais são mais favoráveis para a sobrevivência dos espermatozoides Y, que, como vimos, são mais frágeis. Já em locais onde o desenvolvimento econômico é mais limitado, como em Hong Kong ou Taiwan, o índice de nascimento de meninos é relativamente menor. Isso pode estar relacionado ao fato de que, em ambientes onde os recursos são mais escassos ou onde há menor expectativa de expansão econômica, o corpo feminino tende a priorizar a preservação da espécie através do nascimento de meninas, que têm maiores chances de sobrevivência e reprodução em ambientes menos favoráveis. Além disso, a questão cultural também pode desempenhar um papel. Em países onde a pressão social para ter filhos homens é muito grande, como era o caso da China sob a política do filho único, pode haver uma distorção natural da proporção de gêneros devido a práticas culturais ou até mesmo tecnológicas, como a seleção pré-natal. Embora esses fatores sociais e culturais sejam menos influentes em sociedades mais igualitárias, não podemos ignorar seu impacto em regiões onde as preferências de gênero ainda são muito marcadas. Com tantas variáveis em jogo, desde o momento da relação sexual, o ambiente uterino, o estilo de vida dos pais, até o estado social e econômico de uma nação, fica claro que determinar o sexo de um bebê é uma questão muito mais complexa do que parece à primeira vista. Ainda que muitos dos métodos discutidos no livro Escolhendo o Sexo do Seu Bebê possam aumentar as chances de ter um menino ou uma menina, eles não garantem o resultado. A biologia humana é cheia de mistérios e surpresas. O que podemos fazer, como futuros pais, é entender e respeitar os processos naturais, tomando decisões informadas sobre nosso estilo de vida e saúde reprodutiva. O planejamento familiar é importante, mas também devemos lembrar que, no final das contas, a natureza sempre terá a palavra final. Por mais que os avanços científicos nos permitam influenciar alguns aspectos desse processo, devemos lembrar que o mais importante é a saúde e o bem-estar da criança, independentemente de seu sexo. A ansiedade em torno do desejo de ter um menino ou uma menina não deve obscurecer o verdadeiro presente que é a chegada de um novo ser ao mundo. Afinal, cada criança traz consigo a promessa de um futuro cheio de possibilidades, e isso, por si só, é um presente inestimável. Para aqueles que estão no processo de tentar influenciar o sexo do bebê, é essencial adotar uma abordagem equilibrada. Cuide de sua saúde, mantenha uma alimentação adequada, evite o estresse e, acima de tudo, celebre a jornada de se tornar pai ou mãe. O mais importante é criar um ambiente amoroso e acolhedor para a chegada de seu bebê, seja ele um menino ou uma menina. Em resumo, se você está buscando maneiras de aumentar suas chances de ter um menino, considere todos esses fatores, mas não se prenda demais aos resultados. A natureza pode nos surpreender de muitas formas, e a alegria de trazer uma nova vida ao mundo é sempre um motivo de celebração. E assim concluímos nossa discussão sobre os fatores que podem influenciar o sexo do bebê. Espero que esse conteúdo tenha sido informativo e que tenha ajudado a desmistificar algumas das crenças em torno da concepção de meninos e meninas. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo.